Ok, ok, qué bueno. Bueno, tuve varias contestaciones, entonces me parece que estás funcionando muy bien. Ok, vamos a empezar entonces con lo contenido. Ok, eu vou acá compartilhar minha pantalla. Eu como é que se posso falar? Mi estilo Yo tengo uno de ICE y se me quedó en el carro prestado. mi, Entonces ahora me da vergüenza ir otra vez a donde el otro ICE. déjame poner em mute acá. Ok, quem não está em mute, me gostaria de pedir que ponha em mute. César e Felipe também, se tem algum sonido externo, como vocês vão estar mirando lá a pantalla da conferência, ponha em mute a persona também, por favor. Uh, Bom, como eu estava platicando, mi estilo de entrenamiento no me gusta mucho de hacer presentaciones con PowerPoint, me gusta más de mostrar en la prueba, mas sí, yo separé aquí algunos temas de la presentación que me gustaría de iniciar como un guide para hacer la demostración de herramienta, ¿ok? Déjame abrir aquí una presentación, creo que todos ya están mirando mi pantalla. Dame un minuto acá. Deixa eu mirar o que passa aqui. Ok. Bom, eu tenho aqui um scanner da série 2080 conectado em minha computadora. Antes de começar na ferramenta propriamente dita, me gostaria de falar um pouco do conceito para explicar o que é exatamente Capture Pro. Eu sei que temos uma outra charla como essa de outro produto, mas agora vamos enfocar em Capture Pro. Por que estou falando deste outro produto? Porque antes de pensar em captura, nós temos que pensar qual é o tipo de captura que tu cliente quer fazer. Há basicamente no mercado dois tipos de captura. A captura que nós chamamos de centralizada e também a captura que nós chamamos de distribuída. Nós agora vamos enfocar na captura centralizada. Por quê? Porque é a captura que se pode fazer com Capture Pro. O que é exatamente a captura centralizada? A captura centralizada é todo o processo desde a entrada, desde o input de um documento hasta a salida deste documento é feito no mesmo local. Não necessariamente no mesmo local físico, mas dentro da mesma infraestrutura, da mesma rede de computadores. Então, e no mesmo software, na mesma licença, no mesmo processo é feito o scan, o index, a validação e a guarda dos documentos. Então, Capture Pro é uma ferramenta exclusiva para fazer a captura centralizada, porque toda a gestão, toda a configuração, vocês vão mirar isto mais adelante, durante a demonstração, tudo que tem que fazer os softwares de configurações, tem que fazer uno a uno, ou seja, se tem que instalar em uma computadora, tem que fazer toda a configuração, depois tem que repetir o mesmo processo em outra computadora e assim por delante. Num processo de capturas distribuída, há um servidor onde se pode se quedar toda a configuração lá. Este não é o caso que vamos falar hoje. O caso que vamos falar é o caso de captura centralizada, onde tem que fazer a configuração uno a uno e todo o processo é feito desde a entrada até a salida. Não tem no bueno e não tem no malo, depende da estrutura de tu cliente. Onde se aplica mais a captura centralizada? Em processos de retaguarda de documental, ou processos de birô de captura, em processos onde a mesma pessoa vai fazer todas as tarefas
¿Qué tareas? Por ejemplo, va a hacer el escaneo, va a hacer la separación, va a hacer la indexación y va a guardar aquilo en una carpeta, aquellos documentos en una carpeta. Este es un proceso centralizado. Entonces no tiene un proceso malo o un proceso bueno. Va a depender de la estructura de red, de lo perfil de cada cliente, ¿ok? Entonces, lo que es Capture Pro? Capture Pro es una herramienta de captura orientada a lotes, orientada a batch, donde se puede hacer tudo. Quando eu digo tudo, é basicamente tudo que um birô, um cliente de captura vai ter necessidade nos dias de hoje, se pode fazer com Capture Pro, ok? Qual é a grande clave disto? Diferente da competência de outros softwares de outros fabricantes, Capture Pro não tem módulos. Uma vez que você comprou a licença é perpétua. Vamos falar disso no tema de licença mais adelante, mas eu quero falar um pouco agora. Uma vez que se queda, que se haga a compra de Capture Pro, você tem isto para sempre com todas as funcionalidades. Não se pode vender de forma modular. Eu vou vender a parte de índice, depois vou vender a parte de captura, depois vou vender a parte de index. Não, uma que você comprou a licença tem todas as funcionalidades. Se vai usar ou não é uma questão personal, mas se tem tudo. Además disso, nós não cobramos por página digitalizada. Nossa licença se pode escanear quantas páginas quiser, não importa o equipo. Se tem um 940 que é mais chiquito, hasta um equipo da série 5000, você pode capturar quantas páginas quiser. A licença é tua, você paga um valor e se pode escanear quantas quiser. Además disso, é uma ferramenta que se pode integrar com gestores documentais como o Fresco, como SharePoint, que é muito popular em tua região. Tem a parte de controle de imagem, tem as versões de network e as versões de autoimporte que nós vamos falar. Esto é o visual da ferramenta. Eu vou depois mostrar, eu vou abrir, eu vou navegar em as funcionalidades, mas acá no canto esquerdo se pode mirar a parte de explorador de lote, onde todos os documentos digitalizados, assim também as carpetas se quedam acá. A parte inferior, uma visualização de miniaturas, né, de documentos mais ticos. No canto direito, no canto superior, a imagem digitalizada, que se pode quedar em 2 horas, 3 horas, hasta 8 horas. Acá uma aba, uma tab mais escondida, que é a parte de index. Depois eu vou mostrar isto. E arriba toda a parte de ferramentas do software. Toda esta interface, todo este GUI que chamamos, se pode ser cambiado, se pode ser customizado. Se você é um administrador, você pode quitar tudo que há aqui e deixar solamente a parte de escaneio para que o operador não se quede confuso durante o uso da ferramenta, ok? Às vezes eu vou mirar o chat para ver se tem alguma pergunta. Ok. Esta ferramenta, Capture Pro, é importante antes de começar o uso e começar a demonstração, falar um pouco de conceito, tá? O conceito dele é um conceito, como já havia comentado no início da apresentação, é um conceito de lote, de batch, e segue uma estrutura, tem uma estrutura de cadeia, como que nós podemos mirar, por exemplo, em Windows Explorer, de las carpetas de la computadora. O Capture Pro siga a mesma estrutura. Como é a estrutura de Capture Pro? Imagina que você é um operador de um burô de serviço, onde se chegou a companhia, vai começar seu trabalho de dia, você recebe uma caixa com muitos documentos de muitos clientes, de vários processos, de diferentes colores, diferentes tamanhos, diferentes setores, um de RH, outro de finanças, outro jurídico, é tudo misturado dentro daquela caixa. Aquelas cajas para o software é como se fosse o batch. Então, mira cá, o batch é tudo isto
todo este quadrado aqui com todos os documentos. Este é o primeiro nível de software, ok? Depois de batch tem o nível de documento. No nível de documento, imagina que adentro daquela caja há várias carpetas. Eu não sei como se diz isso em espanhol, mas acá em Brasil nós outros falamos de carpetas suspensas. Essas são carpetas que se quedam arriba de um arquivo, que se pode pôr várias outras hojas adentro disto. Então, imagina que o nível de documento é o nível de carpeta. Debaixo do nível de carpeta, há o nível de página, que aí sim é uma hoja, podemos dizer assim, e cada hoja tem dois lados, o lado de la frente e o lado de lá atrás, que nós outros chamamos de imagem. Então, novamente, há o nível de lote, que é tudo isto. Depois há o nível de documento, e debaixo do documento há várias páginas, e cada página tem duas imagens, a imagem da frente e a imagem de trás. Esta é a estrutura de los software, como os software se trabalha com os documentos. É importante entender isto para ter um conhecimento mais embasado com as slides adelante. Esta é a interface gráfica de los software, ok? Então, cada um deste processo com a color diferente é um processo de cliente. Então, um vai ser color 200 dpi e vai ser indexação, outro vai ser color 200 dpi, escala de gris, preto e branco. Cada um desse haga uma coisa. Esta é a parte de explorador de lotes. Então, tudo que você já ha trabalhado e ha escaneado se queda cá. Então, isto não está em formato de arquivo, está em formato, num formato que eu posso dizer, um formato lógico, a uno que você só pode ser lido por Capture Pro. Então, se abre um novo lote, esse cerra o lote, se há generado um arquivo. Se você não cerra o lote se queda cá disponível para uma consulta, disponível para se adenir mais horas, ingressar mais carpetas, fazer um ou outro escaneios e depois se pode cerrar. Uma vez que cerrou, se há generado o arquivo, que pode ser PDF, TIFF, JPEG e demais. Esta é a parte de toda a configuração geral. Então, agora eu vou começar a demonstração da ferramenta propriamente dita para vocês começarem a entender um pouco mais do software. Depois nós outros regressamos acá. Então, eu vou abrir aqui Capture Pro. Uma vez que eu abro o Capture Pro a primeira vez, eu tenho que dizer qual é o equipo que eu tenho conectado nesta computadora. Então, eu vou acá deixa-me abrir aqui, Ready to Scan. Eu tenho que clicar em Capture. O meu está em inglês, mas o software tem em espanhol, tem em inglês, tem no idioma que você necessitar, ok? Eu clico em Captura, Select Scan. Isso tem que ser feito só a primeira vez que se abre o software. Select. O que vai ser Capture Pro? Vai ser uma leitura de todos os drivers que tem instalado em seu computador. Então, acá eu tenho todos os scanners de codec, então me aparece disponível todos. Eu vou selecionar aqui o que tenho conectado nesta computadora, que é a Lariat S2000. Clico OK. Ok. Listo. O scanner está conectado à computadora. Agora vamos começar a configuração de um job, ok? Tudo que as principais funcionalidades de uma configuração de job estão em Job Setup, que é esta pantalla que eu vou abrir aqui. Então, basicamente, tudo que você vai configurar em um trabalho está cá, tanto da captura, indexação e a salida dos documentos. Então, não tem muitas outras abas e muitas outras coisas para ser de configuração, além desta ventana cá, desta janela. Então, primeiro ponto, Scanned Image Location. Acá é onde vão se quedar as imagens temporárias, não são as imagens finais. Uma vez que você começou um escaneio e
e não cerrou lo batch, lo vai se quedar nesta carpeta. Output Image Locations. Aqui sim é onde vão se quedar as imagens finais, ok? Primeira coisa que eu sempre recomendo aos usuários desse software, que marca esta opção aqui, que é manter os batch, os lotes abertos após o escaneio. Vamos imaginar que você está fazendo uma configuração de um novo trabalho e no momento da salida você ha notado que tem um problema ou que tem algo que se olvidou de fazer durante o lote. Se não tem isso marcado, uma vez que você encerrou o escaneio, o Capture Pro vai cerrar o lote e você não é possível abrir este lote de novo. Então, eu sempre recomendo manter isto aqui aberto, manter o lote aberto após o output. Ok? Então, vamos começar com um scan básico, ok? Então, eu vou fazer aqui em barcode. Este software, ele trabalha com plantilhas. Então, sempre que você vai fazer um novo escaneio e tem que fazer leitura de barcode, OCR e tudo mais, tem que dizer ao software qual é o tipo de documento que você está escaneando, qual é o modelo do documento. Então, se eu tenho um modelo aqui padrão, eu vou inserir isto no scanner e eu vou adicionar a primeira plantilha. Eu vou chamar isto de Mask 1. Então, acá eu hice o escaneio em preto e branco, ok? E da plantilha. Então, todo o documento que eu meter no scanner com este formato, é possível fazer a leitura de barcode e OCR, ok? Então, vamos fazer aqui um OCR básico. Então, se você mirou, vou fazer novamente, porque eu sei que tem um pouco de delay durante a visualização online. Eu tenho aqui disponível duas ferramentas, barcode e OCR. Eu vou selecionar OCR e hago acá uma marcação da região que eu quero fazer o OCR. Eu vou fazer o OCR do nome. Acá eu tenho um preview, não sei se é possível ler online, e eu vou dar um nome para essa região. Eu vou chamar isto de name. Ok, está listo. A primeira configuração básica de OCR já foi feita. Então, o que hice primeiro? Eu criei um novo job, eu pus uma plantilha e disse nesta plantilha em qual região eu quero fazer o OCR, que é a leitura de los caracteres. Uma vez que eu hago a leitura, eu tenho que dizer ao software o que vai fazer com esta informação. Ok, você vai ler o nome do empregado, mas vai fazer o quê? Vai salvar o nome do arquivo com este nome, vai fazer uma busca em uma base de dados, o que vai fazer? O software não sabe ainda. Então, eu tenho que clicar aqui em Index. E aqui sim, eu vou adicionar um campo de índice. Eu vou chamar aqui de Number. E aqui em Default Value, se quero isto em branco, eu vou mostrar se quero isso em branco como vai funcionar. Ok? Eu vou salvar isto em um nome diferente acá. Ready to Scan 2. Eu estou salvando toda essa configuração de trabalho que eu he hecho aqui. Então está listo a plantilha. Eu vou pôr o documento no scanner e eu vou fazer a captura. Uma vez que eu hecho a captura, eu tenho acá uma aba de indexação, onde clico acá. Se mirar no nome, o campo de índice está em branco, porque durante o default value não há ponido nada. Então, a informação que eu hice no OCR aqui não se serviu de nada, porque não há ponido nada em lo campo. Então, se queda branco. Se queda branco, é possível, sim, o operador meter isto de maneira manual. Por exemplo, César Fierro.
Mas esto não é no caso. Nós gostaríamos de fazer isso de maneira automática. Então, nós vamos regressar à configuração de job. E acá em Index, eu vou fazer um double click. E acá eu vou dizer que o default value aqui é o campo de OCR que há configurado na plantilha. Ok? Eu vou agregar um novo campo acá. Eu vou botar isto de fecha. Não sei se é isso. Vou pôr em inglês que é mais conheço mais. E acá em default value há algumas variáveis, nós chamamos de variáveis padrões. Então eu vou pegar aqui uma variável de dia, mês e ano. Eu vou pôr acá e vou pôr OK. Então eu he criado dois campos de índice para estes documentos, ok? Vou clicar em OK e vou fazer um novo escaneio. Ops. Deixa eu fazer uma configuração aqui. Ah, ok. Eu hice a configuração em outro job. Eu vou adicionar aqui o CR name. E acá eu vou adicionar data. Eu creio que me olvidei de salvar a configuração. Agora sim. Então, agora já he hecho a captura de maneira automática. Não é necessário eu ingressar de maneira manual as informações. Então, mira, por exemplo, no nome já he hecho a captura cá, da leitura de barcode, de OCR, e a fecha se é capturada de maneira automática. 18/20 de 3 de 2018. Então, aqui eu posso pôr todas as informações que eu quero agregar de índice a este documento. Por quê? Porque imagina que tu cliente vai hacer la captura. Perdón, muy buenas tardes. Sí, ¿cuál es tu nombre? Un favorcito, Sebastián Cardona Pereira. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú puedes volver a realizar la configuración, porfa, que hiciste para los CR? Ok, yo puedo regresar acá, dame un minuto. Ok, gracias. Acá está. Ok. Então, eu vou repetir o processo para que você possa mirar de novo, ok? Toda a configuração é acá em Job Setup, ok? E acá eu tenho Barcode, OCR e Mark Detection. Nós vamos falar de Barcode adelante e também de Mark Detection. Então, eu clico acá e adiciono aqui uma plantilha, ok? E nesta plantilha eu hago uma marcação de OCR na região que quero fazer la leitura. Então, sempre que adentrar um documento como este, vai ser a leitura de OCR nesta região. ¿Se queda claro? Sí, señor. Ok, que bueno. Además, durante o processo de captura, déjame regressar acá. Mira que aqui há hecho a leitura perfeita. Vamos supor, vamos imaginar que se quedou algo malo claro, nem sempre o documento está em bom estado, nós sabemos disso. Vamos imaginar que não se quedou bueno, que haya hecho a leitura errada acá. Então, eu posso borrar acá. Mira, há um botão aqui arriba, de drag and drop OCR. E acá eu posso marcar uma região que quer ser a leitura. Então, eu vou marcar aqui a Media Buyer e o software automaticamente haga o complete da informação. Ok? É uma maneira de acelerar, tornar o processo um pouco mais
um pouco mais rápido para quem está operando a ferramenta. Ok, vamos seguir. Vamos continuar usando este mesmo hobby que já he hecho acá. Então, uma vez que já hice um CRM automático, uma informação de fecha automática, eu vou fazer o barcode. O barcode acá sí que era da mesma maneira. Eu seleciono a informação de barcode, hago um quadrado e acá tem a leitura de barcode. Então, tenho que pôr um nome para esta variável, barcode. Acá tem todos os tipos de barcode que a ferramenta pode ler. Então, tem Aztec, tem QR Code, tem os mais conhecidos que são 3D9 e barcode 32. Então, há um bocado, há uma montona de informações de barcode que se pode ler. O barcode se pode ler de forma horizontal e vertical também. Não importa em qual direção que está em documento, se pode fazer isto, ok? Acá eu vou clicar em Apply, ok. No campo de índice também eu vou adicionar aqui barcode. E no default value, seleciono a informação de barcode. Vai ser uma nova captura. Deixa eu ver se tem mais de um documento. Tem um distinto. Fazer uma prova. Está listo. Eu posso fazer a leitura de nome, a leitura de fecha e a leitura de informação de barcode. Ok? Ok. Hasta agora, os primeiros passos, a configuração inicial de job ha sido hecha. Porém, não se tem salida, não informei a ferramenta qual é o tipo de arquivo que eu quero generar. Então, onde tenho que fazer isso? Novamente em Job Setup, há uma tab aqui de Output, de salida. Então, eu vou clicar em Output, está cerrado aqui File, ok? Uma vez que está File, aqui eu posso selecionar qual é o formato da extensão do arquivo, se vai ser PDF, PNG, Searchable PDF, texto, TIFF. Eu vou pôr aqui PDF, eu vou clicar em opções, é um PDF single page e multi-page, eu vou pôr multi-page e eu vou clicar em OK. Há outras opções acá, então, claro, um treinamento de 2 horas, eu não posso ingressar em todos os detalhes, então é algo que vocês depois podem mirar com mais calma. E também eu vou deixar meu correio, meu Skype. Se tem qualquer dúvida, podem me contatar diretamente que eu posso responder as dúvidas, posso fazer conferências com tus clientes. É algo muito sensível, ok? Então eu vou pôr aqui PDF, Location, eu vou selecionar uma carpeta acá, onde vou salvar os arquivos. Eu vou pôr em Desktop. Ok? Acá está a fórmula, é como se fosse uma fórmula do caminho. Então, tem acá aspas duplas e todo o caminho, o enlace, a URL do diretório, da carpeta. Acá, File Name. Em File Name, eu vou borrar esta fórmula e eu vou dizer qual é a fórmula que quero usar. Então, eu vou chamar o nome de meu arquivo com a informação de barcode que ha hecho a captura. Então, eu vou pôr aqui barcode. Sempre que eu pongo a regra de nome do arquivo, tenho que colocar como último o default file extension, que é a informação de extensão do arquivo. Se não pongo isto, o arquivo vai ficar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, ponto em branco, porque não tem extensão. Então, tenho que pôr aqui a extensão do arquivo. Eu vou pôr OK e vamos fazer uma prova para ver se está funcionando. Vou clicar no novo trabalho acá. Eu vou mirar para saber se os campos de índice quedaram bem. Me parece que está tudo ok. Cerro acá. E esta flag acá de corrida, eu clico acá e se cierra o lote, se ha generado o arquivo. Então, vamos clicar.
já está listo, já é generado. Já vamos mirar agora em desktop para ver como se queda isto. Então, deixa-me procurar aqui, porque tenho muitas coisas em minha pantalla aqui. Onde está aqui? Há um arquivo com a informação de barcode. Eu vou abrir. Aqui está. Então, esta informação de barcode 763355778843 se quedou no nome do arquivo. E acá eu poderia pôr a informação que eu quisesse, porque esta informação o cliente pode usar como ferramenta de busca depois. Então, imagina que ele vai generar como milhares, centenas de documentos ao dia. Então, tem que ter uma maneira de fazer a busca desses arquivos. Además, há algumas ferramentas de gestores documentales que necessitam do arquivo de índice. Então, imagina que você está generando uma imagem e tem as informações de indexação. Em Capture Pro também é possível fazer isto. Basta que você marque a opção Index acá, marca aqui Document Index File, e acá você pode selecionar na extensão que o arquivo de texto vai se quedar. Eu já me explico um pouco melhor. Então, eu vou marcar acá XML, o processo é o mesmo, eu vou selecionar a carpeta, que é desktop, qual é o nome do arquivo, vamos se quedar assim, no nome não é importante agora. O que é importante, qual é o conteúdo deste documento de XML. Então, o que tem? Document Location, Document ID, Image Count Document, Page Count, no nome, a fecha e o barcode. Então, todas estas informações aqui vão se quedar dentro deste arquivo de índice. Então, eu vou adicionar, vou clicar em OK, Apply, Yes, e eu vou fazer uma nova captura. Vocês vão entender para que se é útil este arquivo de índice. Eu sei que é bastante conteúdo, mas é que para 2 horas tem que ser um pouco mais rápido, ok? Ops, aí se quedado um erro acá, deixa-me ver. Sim, o que ele disse é que já tem um arquivo PDF com este nome. Então, eu vou regressar à ferramenta. Mira o que disse lá no início da apresentação. Se não tenho marcado a informação de manter o batch aberto, teria que fazer o escaneio de novo. Como tenho isso aberto, eu vou clicar em Open. Eu vou clicar em Job Setup. E acá em Output, deixa-me ver, acá em Options, não, acá em Setup, eu vou marcar isto, Add a Sequence Number to the Name. Então, sempre que se quedar um arquivo com o mesmo nome, lo vai adicionar no número depois disso. Ok? Eu vou clicar em OK, Apply, Yes. Ok, e eu vou encerrar novamente este lobby. Agora se cerrou sem nenhum erro. Acá está o arquivo, ele vem acompanhado com o arquivo de XML. Vamos abrir isto deixa eu abrir acá deixa eu abrir em Chrome, que é um pouco melhor para mirar. Ok. Mira, eu vou aumentar acá. O que tem nesses XML? Ele tem toda a informação de leitura de barcode e OCR que é feito durante o processo de captura. Então, aqui se queda name, nome, valor, Linsky Dennis, nome de fecha 03/20/18 e a informação de barcode. Además, tem a localidade de salvamento, o ID de documento, e acá eu posso pôr o que quero. Por quê? Porque imagina que tem um gestor documental, um GED, uma ferramenta de SM, de BPO. Esta ferramenta vai ser o quê? Este arquivo de XML, o arquivo TXT, vai ser descarregado diretamente dentro da ferramenta e vai servir como um índice para que para que tu cliente se haga a busca de los documentos. Não sei se me quedou claro com isto. Então, essa é uma ferramenta de referência do arquivo digital. Então, sempre isto é possível
sempre tu cliente vai perguntar se já tem um fresco ou tem algum outro gestor documental, ele vai se perguntar se tem ferramenta de captura, é possível generar um arquivo de índice? Você pode responder sim, é possível, minha ferramenta aí fornece toda a informação de arquivo de índice possível. Ok, déjame mirar aqui o que mais tem. Ok, eu vou abrir esta mesma job acá. Además de la parte de index, hay también la parte de separación de lote. Entonces, hay muchas maneras de você hacer una separación. Imagina que estás trabajando con un scanner de la serie 3000. E como você sabe, o scanner da série 3000 se pode fazer escaneio de várias hojas ao mesmo tempo, de um lote muito grande de documentos. Porém, muitas vezes você quer fazer documentos distintos e fazer a separação desse trabalho. Então, um quer salvar na carpeta X, outro quer salvar em outra carpeta, um quer salvar, um vai ter um nome distinto do outro. Então, vocês têm que, de alguma maneira, fazer a separação disso através de software. Então, eu vou fazer uma demonstração muito básica aqui. Eu vou pôr acá. Eu tenho muitas maneiras de fazer isso: por contagem, por páginas em branco, por barcode, por OCR e por patch code. Vamos fazer por patch code. Para quem não sabe, patch code é um documento padrão de codec. Eu vou pôr acá em Google, patch code codec. Vocês vão ter uma visualização melhor do que eu estou falando. Acá está. Isto é um patch code. É um documento que tem um código, né, um barcode inserido, onde todos os equipos de codec se podem ler isto. Então, o que hagam os birôs normalmente? Se põe muitos documentos em na mesma digitalização e mete entre os documentos este patch code para fazer a separação. Desafortunadamente não tenho na webcam acá, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr duas hojas de documento e vou pôr um patch code do tipo 3 adentro entre as duas hojas. Então, o que vai dizer para o software? Mira, eu quero fazer a detecção deste patch e quero fazer uma separação de documental. Então, eu quero que me quede como dois documentos ao contrário de um. Então, eu vou marcar aqui a opção patch 3, ok, muito sensível, não tem dificuldade, vou clicar em ok. Vou fazer o escaneio aqui. Então, isso é o escaneio de 3 hojas. Mira, se quedou como dois documentos distintos, quando na verdade tinha que ter somente um. Então, eu pus o patch code 3 entre os documentos, então se tornou como dois documentos. Eu vou fazer a mesma configuração agora, mas sem o patch de separação, para vocês mirarem a diferença. Eu vou desmarcar a cara de detecção de PT3. Eu vou fazer o escaneio. Então, mira, todas as outras hojas, as outras páginas foram agregadas ao documento 2, porque não há hecho separação. Então, você posso por como que 200, 300 hojas, a cada 100 hojas poner um patch, então vou ter vários documentos de 100 hojas e assim por delante. Então, há muitas maneiras de fazer isto, então, há por patch code, há por OCR, há por barcode, é muito... Tiago, sí. ¿Podrías mostrarles borrando el patch code para que vean solamente las hojas digitalizadas separadas en dos documentos? Claro, con seguro, certamente. Muy buen punto, César. Normalmente lo que ha combinado César es que muchas veces no hay, vamos pensar o seguinte: está haciendo metiendo muchos patches, y se va a generar el archivo digital,
E la informação de PET não é importante, então é possível fazer o delete disso. Então eu só marco acá, César, mira, delete page. Eu vou fazer a mesma prova. Deixa eu me pôr um batch novo acá, que se queda mais claro para vocês mirarem. Acá vai ser o escaneio. Deixa-me ver o que passou aqui. Deixa eu ver novamente na prova. Agora sim. Mira, eu meti um patch 3, mas diferente do outro job, o patch não se quedou no documento final. Aí hecho a separação, mas o patch é borrado, porque na verdade o patch não tem necessidade, é solamente mais um arquivo que se vai generar, então é possível borrar este patch, ok? Outro ponto muito bueno que gostaria de mostrar acá. Como vocês sabem, todos os equipos de codec têm o Perfect Page, onde você pode fazer muitas melhorias de imagem, como por exemplo, exclusão de páginas em branco, rotações de documento, binarização de color, preenchimento de furos e algumas outras coisas además. Ok. Además, há outra maneira de fazer isto. Vamos pensar que tu cliente não está usando os equipos de codec. Então, as duas opções. Há como fazer isso através do hardware. Você tem scanners como Perfect Page, mas se não tem isso, também pode ser via software. Então, aqui na salida, tem uma funcionalidade que está um pouco escondida aqui, que é a parte de processamento de imagens. Uma vez que eu marco acá, há muitas opções de configuração acá. Então vamos fazer uma prova acá com Auto Deletion, que é basicamente borrar as páginas em branco. Então se vocês mirarem esse documento aqui atrás, tem uma página em branco, certo? Vamos fazer uma captura, borrando esta página em branco. Eu vou pôr acá uma porcentagem, eu vou pôr 8. Isto é a quantidade de pixel que se encontra no documento. Então, se é um documento todo em branco, não tem assinatura, não tem carimbo, não tem nenhuma informação no documento, então se pode pôr um valor baixo. Mas se é um documento de má qualidade ou que tem muitos pixels, então é um pouco mais complicado fazer essa configuração. Então tem que ir provando, fazendo no escaneio, se prova com 5, com 10, com 20 para ver como se queda. Vamos pôr acá 8. Ainda se quedou a página em branco. Vamos regressar e vamos aumentar um pouco a configuração.
Agora sim, já se queda a imagem em branco, ok? Há também outras funcionalidades, como por exemplo, a parte de autoorientação. Então, vamos pensar que vocês não estão metendo documentos de um arquivo muito antigo, então há documento de lado, de frente, em vertical e horizontal, então não tem necessidade de ficar organizando esses documentos, a ferramenta faz a organização de maneira automática, ok? Essa é a parte de processamento avançado das imagens. Déjame regresar acá. Tiago, Sí. es importante que sepan todos de que esto es en el caso de que no estén usando un escáner Kodak. Todas esas funciones, como sabemos con el Perfect Page, el escáner Kodak lo puede hacer en el driver del equipo, ¿verdad? É verdade. Bom ponto, César. Isto é uma funcionalidade que vocês estão fazendo através do software Capture Pro. Mas os escâneres Kodak também têm esta capacidade com Perfect Page. Basta que você clique aqui neste ícone aqui de Page Setup. Uma vez que clico aqui, eu vou adentrar nas configurações do scanner, do hardware que tenho conectado em minha computadora. E não é mais uma configuração do software Capture Pro. E aqui também é possível fazer muitas outras funcionalidades. Isso, claro, vai depender do equipo que você tem conectado. Há equipos que têm mais, há equipos que têm menos. Então, por exemplo, este equipo da série 2080 tem muitas configurações. Detecção de imagem em branco, melhoramento, preenchimento de furos, filtros de ruído, dropout de colores. Então, eu posso sacar o verde de um documento. Ajuste de... Sim, adelante. Hola Tiago, con Freddy de Lesco en Bogotá. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Bien, gracias. A ver, te cuento, yo he instalado la herramienta y he estado trabajando en los últimos días para poder desarrollar el proyecto de 12R, de lo mismo que está haciendo Sebastián en Pereira, particularmente el proyecto es para allá, para Pereira. Hay algo que no he podido entender en la configuración, y es que cuando yo utilizo la plantilla para PDF, Sí. yo le programo de que me detecte página en blanco, pero ahí hay dudas de cómo se debe configurar el umbral. Lo he hecho por las dos opciones, por porcentaje o por píxel, pero igual siempre me queda la hoja en blanco. Déjame entender um pouco melhor. Se queda lo blanco sempre ou é algo que se queda às vezes ou é algo que não é sempre ou algo que se passa sempre? No, me pasa siempre, o sea, configuro el trabajo, hago todo, me funciona la zona de OCR, me renombra el archivo, me crea el PDF, todo. Pero lo único que no he podido es quitarle la hoja en blanco del reverso. Ok. Freddy, ¿estás escaneando en blanco y negro o a color? En blanco y negro. Debería hacerlo sin problema, porque cuando eliges color, para eliminar la hoja en blanco, por ejemplo, hay que ponerle un número mayor a 10. Pero si es en blanco y negro, ¿has probado con 4 o 5 como porcentaje? Es que le he probado, pero de pronto yo estoy interpretando mal la sintaxis. Por eso me gustaría que Tiago programase algo y nosotros miráramos acá cómo es que lo deja la sintaxis del filtrado de hoja en blanco. Sim, vamos fazer assim, mira o que se te parece. Você me envia um correio a César. Quando você tem disponibilidade, eu hago um acesso remoto em tua computadora, através de TeamViewer ou outra ferramenta que você prefira. E nós outros pensamos juntos como configurar isto. Miramos o que passa, se tem algum problema de configuração, o que é. Ok, listo. Okay. Yo lo programo. Ok, tranquilo. Depois miramos isto um a um. Ok, vamos regressar acá na apresentação. Deixa-me pensar aqui o que vou falar agora, porque isto tudo já falamos. Aqui é a parte de integração da ferramenta com SharePoint. Então, há um conector nativo da ferramenta que não tem custeio, já está
en la paquete. Se tu cliente tiene SharePoint, puede dar salida de los documentos digitalizados directamente en la carpeta de SharePoint y la configuración es muy sencilla. Esto aquí ya hablamos. Son detalles. Acá es la parte de Dual String. Lo Dual String muchas veces es utilizado cuando se va a subir una imagen a la internet, mas también tiene que hacer el OCR de esta imagen. Entonces, no sé si usted sabe, mas para hacer el OCR, lectura de código de barras, cuando se hacen en escala de cinza o en preto y blanco, es mejor la curiosidad, la porcentaje de reconocimiento es mejor. Entonces, si tiene un volumen alto de documentos, se puede hacer la salida en dos cores, en preto y blanco, en color para se quedar en la web, y en preto y blanco para hacer la lectura del OCR. Después se quita la imagen en preto y blanco y solo mantém los dados, que es lo que es más importante para tu cliente, ¿ok? La separación nosotros ya hablamos acá. Lo que es importante, es algo que yo quería mostrar para usted también. Déjame dar una pausa acá. Yo voy a abrir un documento acá. Aquí esta es una duda muy frecuente de las revendas. Acá. ¿Cuál es la principal diferencia de Capture Pro para Capture Pro LE? ¿Por qué que estoy hablando de eso ahora? Porque yo estaba mirando acá la presentación y fala de la cantidad de campos de índice. Então, eu já queria entrar neste assunto. A versão Capture Pro Limited Edition é uma versão que não tem custo, ok? É uma versão grátis. A versão de Pro, sim, a versão de Pro sim, tem que pagar. Qual é a principal diferença de uma para outra? Se você mirar acá, minha versão é a full. Uma vez que clico em New Batch, em Batch Explorer, mira que eu tenho acá muitos e muitos batches de vários clientes, de vários integradores, parceiros, revendas, todo mundo que tem dúvida, eu crio um batch aqui em mi Capture Pro e hago algumas provas. Se você tem a versão Limited Edition, não é possível fazer isto. Por quê? Porque com Limited Edition você só pode ter um batch por vez. Não se pode ter mais de um batch. Esta é a principal diferença de um software para o outro. Então, é para o quê? Eu inicio uma captura, hago o escaneio e cerro o arquivo. Então, se vai fazer uma produção, se tem um volume maior de documentos, o Limited Edition não vai atender tuas expectativas, ok? Esta é a primeira diferença. A segunda diferença, eu vou abrir aqui um job que nós estávamos trabalhando a uno. Se venho acá em campos de indexação, mira, eu tenho acá 3 campos de indexação. Eu tenho nome, eu tenho data e eu tenho barcode. Eu poderia ter muito mais. Eu poderia ter hasta 999 campos de índice acá em esta versão de Capture Pro. Em Capture Pro Limited Edition, eu posso ter solamente um campo de indexação. Acá está. Campos de indexação. 1 e 999 na versão full. Ok? Então, há outras diferenças de uma ferramenta para outra, mas as duas principais são estas. Uma, solamente um job por vez, outras, Capture Through quantos jobs eu quero, e solamente um campo de índice, a outra 999 campo de índice. Ok? Acá alguns exemplos de barcode que eu posso fazer a leitura. E aquela parte de OMR. Isto não sei se queda claro a todos vocês, mas é uma função que não é muito procurada pelos clientes, mas sim, Capture Pro pode fazer isto. Então, é muito sensível e muito fácil de explicar. Mira a imagem que está na pantalla.
eu tenho como um formulário de paciente onde mira que está single, está married. Uma vez que o cliente haga uma marcação, mi software é capaz de reconhecer aquela marcação. Pode ser um círculo, pode ser um V ou pode ser um X. Eu tenho a capacidade de fazer esta leitura. Então, para formulários que são estruturados e há muitos campos de seleção, a ferramenta se queda muito bem para fazer isto, ok? São chamados checkmarks. Database lookup. ¿Qué es database lookup? O Capture Pro tem a capacidade de se conectar a uma base de dados onde eu posso fazer a busca de todas as informações. Então, vamos pensar num caso prático. Eu vou vender Capture Pro para a polícia, e uma vez que uma pessoa vai à polícia, passa o número de segurança, o número de identificação, a ferramenta se conecta à base de dados da polícia e traz todas as informações daquela pessoa, como nome, endereço, o estado civil, o país, a cidade. Se pode fazer esta conexão com muitas bases de dados de mercado, como Oracle, SQL, planilhas de Excel, banco de dados, conexões ODBCs, planilhas de banco de dados Access, planilhas de CSV. Há muitas maneiras de fazer esta conexão com base de dados. Então, não necessariamente tu operador tem que adenir todas as informações. É para fazer isto de maneira automatizada também, ok? Auto-import. O que é auto-import? Auto-import é uma funcionalidade que está disponível em Capture Pro a partir do grupo D de dado, desculpa, de grupo E de escola. A partir do grupo E, o que é essa versão de Capture Pro? É uma versão que não tem captura, é solamente importação de documentos. Então, imagina que você tem uma estação de trabalho onde, na verdade, não, tem uma carpeta de documentos que há hecho o escaneio, e se pode programar uma computadora para ficar fazendo monitoreio desta carpeta, e uma vez que se queda um documento, uma informação nessa carpeta, Capture Pro saca a informação da carpeta, envia para Capture Pro e haga o index, o escaneio e o storage desse documento e no fluxo de trabalho. Então, é para monitoreio de carpetas e automatizações de processos de documentos que já são documentos digitais, ok? Usuários e grupos. Como havia falado no início, toda a parte de customização de Capture Pro se pode fazer através de usuários e grupos. O que representa isso? Imagina que tua companhia tem o grupo de operadores, tem o grupo de indexadores, tem o grupo de administradores e tem o grupo de gerentes. Então, se pode criar vários grupos e conceder permissos específicos para cada grupo. Então, o grupo de operador não vai acessar nenhum botão que não seja o botão de escaneio. O grupo de administradores tem acesso full, pode configurar jobs, pode acessar tudo mais. O grupo de funcionários que estão trabalhando para o banco X só vão acessar os trabalhos, os jobs, as configurações que são respectivas ao cliente grupo X. Então, toda a parte de customização se pode ser feita em Capture Pro. Además disto, também é possível fazer a integração com Active Director. Se tu cliente tem Active Director de Microsoft, não há necessidade de fazer a criação de grupos e usuários manual. Pode fazer a integração diretamente com Windows Active Director. Licenciamento. Este é um tema muito importante.
Primeiro ponto, a licença de Capture Pro Full é uma licença válida por 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Lo 2 está errado, não temos mais, licença para 2 anos. Agora é 1, 3 e 5 anos, ok? O que é isto? Uma vez que tu cliente ha comprado um Capture Pro por 1 ano, tem permisso de utilização desse Capture Pro durante 1 ano. O que significa isto? Durante 1 ano, tanto eu, Thiago, quanto César, Felipe e todos mais vão dar todo o suporte necessário de dúvidas, de treinamentos, de configuração de trabalhos e de atualizações de bugs, atualizações de versões. Se tu cliente tem contrato ativo, se pode fazer atualização e se tem suporte durante este contrato. Se encerra o contrato de garantia de serviço, de software, tu cliente vai continuar utilizando o software normalmente, nós não vamos cerrar isto, o cliente pode continuar usando, porém não tem mais suporte de nós outros, não tem mais direito a atualizações. Então, se tu cliente tem a versão 4.0 e não tem mais contrato de garantia, não é possível atualizar para a versão 5. Tem que comprar o contrato, ter o contrato ativo, então vocês podem assim fazer a atualização. Não sei se queres agregar alguma coisa, César. No, Tiago, está clarísimo, sí. Lo único que hay que tener muy en cuenta es que la licencia es perpetua. Lo que estamos hablando en este momento es el soporte que le vamos a dar con el contrato. Exacto, así es. ¿Cómo se quedan los precios de la licencia? No vamos a hablar de precio acá, mas ¿cómo es? Las licencias de Capture Pro, yo voy a abrir aquí un documento que después voy a enviar para todos ustedes. Déjame procurar aquí. No es Thiago, eso. Sí. Mientras eso tenemos una pregunta de David para aclarar un poco más. Y yo voy a dar la respuesta a David y si hay algún punto adicional me comenta por favor. ¿Okay? Básicamente tenemos ahí la licencia con el Software Assurance para 1, 3 o 5 años. O sea, se compra con 3 años de Software Assurance, el cliente va a tener todo el soporte que Thiago comentó durante el periodo de 3 años. Se compra con 5 años, va a tener el soporte para 5 años. Se compra para 1 año, el soporte para 1 año. Si la licencia es perpetua, pero se compra con 1 año de soporte, solo puede hacer la actualización, por eso llamamos ahí del Software Assurance, durante el periodo de 1 año. Nosotros estamos ahora en la versión 5.5. Se lanzamos ahí una nueva versión ahora, 5.6. El cliente compró el software con el soporte de ahí, por ejemplo, de 1 año. Aún estamos dentro del periodo. Si el cliente puede bajar la actualización y utilizar la versión 5.6. Si el cliente no tiene el soporte, no más, por ejemplo, sigue utilizando la versión que compró o la última versión que bajó de nuestro website, pero no tiene el soporte y tampoco acceso a la última versión. O sea, por eso es muy importante tener siempre el software junto con el soporte, el Software Assurance activo. Estás correto. Eu entendo a pergunta de David porque estás um pouco confuso acá. Sim, na verdade é assim. Además do que Felipe ha dicho, lo que pasa é que nós em lista de preço temos 3 cat numbers. Um cat para 1 ano, um cat para 3 anos e um cat para 5 anos. Sim, a resposta é as licenças perpétua. Uma vez que ele compra, se pode usar para o resto da vida. Porém, se pode comprar em três modalidades, com garantia de 1 ano, garantia para 3 ou garantia para 5. Creio que agora está claro. Ok, vamos adelante. Ainda a parte da licença. O que diz aqui? Cada licença pertence a um grupo de preço. O que é isto? Eu vou regressar acá, que se queda mais claro.
Deixa eu aumentar acá um pouco. Procurar aqui está. Mira, a licença faturada, o preço da licença é de acordo com o equipo que você vai ter conectado a esta computadora. Exemplo, se tenho um equipo 940, que é o equipo mais tico, apenas de 20 páginas por minuto, eu posso pôr uma licença de grupo A, que é uma licença mais barata. Mas não, eu tenho um scanner de produção da série 5000, então tenho que pôr uma licença de grupo G, que naturalmente tem um preço um pouco mais caro. Então, nós não hacemos cobrança por página digitalizada, como a competência, algumas competências fazem, mas nós cobramos pelo tipo de equipo que você vai ter conectado. Então, tem um equipo mais grande, paga um pouquinho mais. Tem um equipo mais pequeno, a licença é um pouco mais barata. A resposta sim, a licença é para um equipo. Se você tem um equipo conectado, tenho que pagar uma licença. Tenho outra computadora, tenho que pagar outra computadora. Então, cada computadora que eu tenho um equipo conectado, tenho que pagar uma licença, ok? O que é bueno de nossas licenças? Se funciona com equipos de outros fabricantes. Então, muitas vezes, o cliente já tem o equipo, ele não quer cambiar o equipo. Claro, nós queremos vender equipos codec também, mas uma vez, já tive casos aqui em Brasil que o cliente acabou de cambiar os equipos, mas se enamorou por nosso software. Então, já hecho um investimento em equipos, seria muito difícil fazer o câmbio. Então, o que hicimos, vendemos solamente o software. Então, se funciona com Fujitsu, com Canon, HP, com todos os outros fabricantes, ok? Tem esta lista, eu vou enviar isto para Felipe junto com o outro comparativo para que comparta com todos vocês, ok? Este acá é um tema muito importante, principalmente para as pessoas de suporte. Sempre quando há hecho uma instalação de Capture Pro, há um software que se instala junto, que é o License Manager. Como eu acesso o License Manager? Basta ir em executar e digitar License Manager. Acá está. Kodak License Manager. Este software é o software que eu vou fazer todo no manuseio, todo o câmbio de la licença. Uma vez que há hecho a instalação de um equipo e um software, este software está vinculado àquela computadora. Não sei se está pequeno acá, mas eu vou tentar mostrar. Mira cá, tenho um Hardware ID. Clico aqui em Show Hardware ID, mostra meu Hardware ID. Este Hardware ID é basicamente um código. É um código de identificação de minha computadora, ok? Se eu, usuário, hago um câmbio em minha computadora, por exemplo, um câmbio de endereço IP, um câmbio de memória, um câmbio de processador, um câmbio de hard disk, disco duro, que mais? Um câmbio de domínio, um câmbio de driver e muitos outros câmbios. Este número acá se pode cambiar, porque é uma proteção contra a fraude de software. Uma vez que isto se cambiou, por exemplo, se cambiou acá para 95J, minha licença não é mais válida. Então, há procedimentos de como fazer, de como sacar a licença antes de fazer o câmbio de hardware para que não se quede uma licença indisponível. Então, em manual de produto tem exatamente o passo a passo de como as pessoas de pré-venda de tuas revendas têm que fazer isto. Por que estou dizendo isto? Porque imagina que tu cliente tem a versão 3.0 de Capture Pro e não tem mais contrato de serviço com nós outros. E se passa algo com a computadora, aí eu hecho um câmbio errado, e a licença sequer de funcionar. Nós outros não somos obrigados a dar suporte neste caso, porque não tem contrato de serviço ativo com nós outros. Então tem que pagar uma taxa
para liberação. Esta liberação, se o cliente seguir os procedimentos, não tem necessidade de contratar Kodak, já se pode fazer por ele mesmo, ok? Não sei se isto se queda claro, é um assunto muito complicado. César, me gostaria que você me ajudasse com isto, se pudesse explicar um pouco mais em espanhol. Claro que sí. El tema acá es muy claro. Cuando ustedes compran una licencia y después de que pasa el contrato de mantenimiento y el cliente no la actualiza, vamos a tener que hacer este procedimiento de License Manager. Es preferible que por ejemplo, si tienen que cambiar de computadora o formatear el disco duro, hacer la liberación antes de hacer el formateo para no tener que recurrir al apoyo nuestro. Básicamente es eso. Exatamente isso, César. Muito obrigado. E muitas vezes, por desconhecimento de que você pode fazer isso por você mesmo, os clientes fazem o câmbio e a licença se borra ou para de funcionar. Então, não tem necessidade de pagar essa taxa se seguir o procedimento correto. Então, acá há alguns cenários de troubleshooting que se pode fazer isto. Não vou passar um a um agora, mas eu vou compartilhar com você todos estes cenários. Eu saquei estes cenários de manual de Capture Pro, então tem lá em espanhol tudo explicado quais os cenários que se pode passar problema e o que você deve fazer antes de fazer qualquer câmbio de hardware ou câmbio de software na computadora para que não se dane a licença e não se pare de funcionar, ok? Que mais? Trial, request de trial. O que é esse request de trial? Sempre que você quer fazer uma prova de conceito em tu cliente, é muito sensível. Basta que você adentre o sítio de Kodak e tenha uma versão disponível no site de Kodak que dá direito a 30 dias de uso ou 28.000 horas de digitalização. Porém, todas as horas vão sair com a palavra demo, com estampa de demo na imagem digital. Então, se tens que fazer uma prova de conceito, basta que haga o download de Capture Pro em sítio de Kodak e se instale na computadora. Este demo vai dar direito a 30 dias ou 28.000 horas, que é na maioria das vezes mais que suficiente para ser provas, ok? Tiago, es importante que sepan que en la versión Limited Edition también viene esta función si la quieren probar. Sí, la versión Limited Edition también tiene la función demo. Bom, muitos clientes ainda não têm o contrato de... Sí, hay uma pergunta de Julio Morales, se há capacitação. Sí, depende do tipo de canal que você aí o Felipe pode explicar um pouco mais depois, mas tem níveis e níveis de capacitação, mas sim, nós podemos capacitar vocês para que vocês capacitem o cliente final. Nós na cadeia, nós não capacitamos o cliente final a não ser projetos específicos, mas sim, nós podemos ajudar você com documentação e capacitação para tu equipe de pré-venda e pós-venda. Não sei se é isso, né, Felipe? Sí, Thiago, yo creo que es eso. Hay muchísimo contenido en nuestro website que se llama alarisoneclick.com. Tenemos muchos videos también en YouTube y claro, una capacitación inicial yo creo que es importante, pero es muchísimo importante hacer las demos, las pruebas con los archivos que yo ya envié, utilizar los videos ahí para conocer más de la herramienta y siempre participar de nuestros webinars también. Muito bueno. Seria bueno depois, Felipe, se você pode enviar um correio para todos, junto com as... Eu sei que você vai enviar um correio com todas as informações, poner também esta informação de One Click. Por que comento isto?
no dia de hoje, pela manhã, eu tive uma reunião com algumas pessoas de Estados Unidos e me disseram que os próximos dias eu vou meter um montão de conteúdos adentro de Allies on Click, principalmente enfocados em Capture Pro. Então, nós nas próximas semanas vamos ter bastante material acerca de Capture Pro e input também, com vídeos acerca de treinamentos, como ser específicas funcionalidades e tudo mais, ok? Deixa eu regressar acá. Aqui é uma coisa que eu resolvi pôr na apresentação porque era algo que os canais se quedavam muito perdidos acá no Brasil. Como você sabe, há muitos clientes ojalá não fosse assim, mas desafortunadamente mas há muitos clientes que ainda estão usando versões muito desatualizadas de Capture Pro. Porque se as licenças perpétuas, muitos não miram necessidade de fazer o câmbio. O que passa é isso? Uma vez, nós não temos mais como dar suporte a estas versões, porém, nós ainda disponibilizamos o instalador no sítio de codec. Então, se tu cliente perdeu a instalação 4.1, isso está disponível para download em uma seção em sítio de codec que chama Archived Versions. Então, basta que você ponha no Google Archived Version Capture Pro, alguma coisa assim, você vai chegar a este sítio, porque eu não tenho aquelas versões 4.0, 4.1, como ha hablado Felipe, já estamos na versão 5.5, então se tu cliente necessita algum suporte disso, está disponível em sítio de codec, ok? Acá eu já falei das comparações. Acá os exercícios. Felipe ha me pedido que me quedasse com alguns exercícios para vocês. Não vai passar homework, não vai passar lições de casa, mas por que gosto de pôr isso na apresentação? Porque uma coisa é você solamente mirar uma pessoa que já conhece a ferramenta fazendo no manuseio. Outra coisa é você fazer por você mesmo. Então, o que vou fazer? Eu vou fazer este primeiro e um pouco do segundo, e eu vou disponibilizar o terceiro para que você hagam no treino em tu casa, em tu oficina, para se familiarizar um pouco mais com a ferramenta e se quedar como usuário no dia a dia, ok? Os três exercícios têm um documento padrão, que é esse documento que está cá arriba. Este eu também vou enviar junto com o correio eletrônico. E é autoexplicativo. Eu vou iniciar o processo do primeiro, ok? Para vocês mirar como é. Então, qual é o processo acá? Captura, indexação, salvar uma carpeta e salvar o nome do arquivo com o campo de indexação. Então, primeiro passo, vamos criar um job com o nome de KCP Lab 1. Vamos regressar aqui em Capture Pro. Vamos salvar um novo acá, KCP 1. Ok. Segunda coisa é marcar a opção manter o job aberto. Já está marcada cá. Terceira opção, criar um campo de OCR que está no lado direito do documento e chamar este campo de Registration Number. Então, vamos pegar acá o modelo desse documento e vamos criar um campo de OCR acá. Vamos novamente adicionar a plantilha. Chamar este de Mask2. Ok, vamos borrar estas duas zonas que já estavam criadas cá. Vamos procurar o campo de Registration Number. Acá está, Registration Number. Eu vou marcar acá o CR deste campo. Cá está, e hecho a leitura bem. Vou marcar Registration Number.
Ok, vou regressar acá para ver as instruções. Output and select file TIFF. Vamos salvar este documento em TIFF. Então, acá está esse output. Vamos pôr este como TIFF. Vamos definir o local de salvamento, a carpeta desktop. Ok. Vamos definir o nome do arquivo com esta sintaxe, que é o quê? O número do registration e o default file extension, que é a extensão do arquivo. Vamos definir acá, vamos borrar acá file name. Eu tenho que borrar isto acá. Vamos adicionar o campo acá, registration number. Cá está. E vamos sempre pôr a extensão do arquivo. Eu estou sendo rápido, mas, repito, esta sessão vai estar gravada, você pode mirar depois com mais calma como fazer isto, ok? Mas a ideia não é a ideia é que vocês hagam. Então, por isso que eu estou falando rápido. Se seguir este passo a passo acá do treinamento, dos exercícios, vão conseguir fazer com muita facilidade. Clica no OK, Apply, Start Salvo. Deixa eu ver se tem a pergunta. Vou criar um novo job, KCP Lab 1. E vou fazer escaneio deste formulário. Está sendo um dropout de cores, mira. Depois tenho que sacar isto. Cá está. Vai ser escaneio novamente, porque a qualidade não está muito boa do arquivo. Agora sim quedou muito melhor. Está cá, já vai hecho o número. Vamos confirmar para ver se está correto. 777-33305. E vamos cerrar. Se quedou um erro porque já tinha um documento com o mesmo nome. Cá está. 777-3305 é o arquivo TIFF que nós fizemos acá. Então, este é o resultado que eu espero que vocês consigam lograr com este exercício. Parece muito difícil, mas não é. É algo de prática. O que me gostaria de fazer agora? Me gostaria de passar alguns contatos de Joe. Eu sei que o ponto focal é César, mas eu e César falamos muito acerca. Então, sempre temos 2 charlas semanais que falamos de todos os assuntos de produtos. Então, você pode contratar César, também pode me contratar à vontade acerca de temas de software. Eu tenho um Skype acá, que é um Skype que
que eu adiciono pessoas de revenda, então eu estou online a todo tempo. Se querem a vontade de me adicionar, este é o endereço. Este é meu correio eletrônico de Codec. Vou colar acá em chat para que se quede mais fácil. E falando agora um pouco de negócio. Onde se pode poner Capture Pro? Não há César pode até me ajudar baseado em sua experiência, César, principalmente na experiência de tua região allá. Não é uma ferramenta. No es una regla. No hay una regla. Não há uma regra de, mira, este cliente é um cliente potencial para comprar o Capture Pro. Não há uma regra. ¿Por quê? Por que eu digo que não há uma regra? Que a ferramenta não é uma ferramenta que tenha um custo muito alto. A licença é perpétua e, principalmente, nós não fazemos cobrança por página. Com isto, já financeiramente se torna viável. Onde se pode poner isto? Há muitas aplicações, mas principalmente onde tu cliente tem necessidades um pouco mais avançadas, de média para avançada de digitalização. Principalmente se queres fazer indexações ou queres fazer integração da ferramenta de captura com outras ferramentas, principalmente ferramentas de gestão de documentais. É onde, no meu ponto de vista, se pode poner um pouco mais Capture Pro. Onde recomendo geralmente, como regra, você vai poner um scanner da série 4000 e 5000, aí sim eu digo que é uma regra, porque a experiência de uso de um scanner de produção com uma ferramenta de captura mais confiável é muito melhor. Então, se você vai meter um scanner da série 4000 e vai pôr uma ferramenta básica de captura, a imagem, a entrega dos resultados do arquivo de índice, da qualidade de los arquivos, velocidade do equipo, tudo isso vão ser impactados e a experiência de tu cliente não vai ser tão boa quanto se usar um equipo de codec junto com a ferramenta de Capture Pro. Não sei como é em tua região, César, mas acá em Brasil, creio que 90%, se não mais, de los burós de serviço são clientes de codec com Capture Pro. Há que nem todos tenham equipos de codec na parte de hardware. Todos eles possuem na parte de software Kodak Capture Pro. Todos eles. Então, é uma ferramenta muito consolidada e muito, como posso dizer, muito segura para volumes de produção, escaneios de grande quantidade. Já contesto essas perguntas, Felipe. No final vou abrir para mais perguntas. Então, como ha dito César, não tem uma regra. Há muitas oportunidades de negócio. A concorrência não tem ferramentas tão poderosas quanto o Capture Pro. Quando tem, são mais caras. Então, há uma carência aí de nós explorarmos um pouco mais a parte de software. Muitas vezes pensamos só no equipo, mas há uma oportunidade muito grande de software. Kodak é o único fabricante, ao menos acá em Brasil, que tem uma equipe de suporte dedicada a scanners e dedicada a software. Então, tenho eu que cuida especialmente de software, tem César que cuida de vendas e também cuida da parte da parte técnica de pré-venda e pós-venda, tem Mayra, tem Felipe. Então, Kodak tem sim uma estrutura forte para dar o suporte a todos os T's. Nós todos estamos disponíveis. Se tem dúvidas, se tem
assuntos específicos que quer tratar. Mira, de todas 2 vezes ao mês nós hacemos um webinar de assuntos específicos, que pode ser hardware, pode ser software. Se tem algum assunto que você pensa que é relevante e que gostaria de ouvir, traga para nós que nós preparamos um treinamento. A ferramenta tem uma quantidade muito grande de funcionalidades, não sei se é possível falar disto tudo a hora, em pouco mais de 2 horas. Era mais para passar um overview de lo que nós temos, das principais funcionalidades, e me gostaria agora de ouvir um pouco de você, se tens dúvidas, se tem algo específico que lhe gostaria de suporte, se tem algum projeto que necessita de nosso apoio, nós estamos disponíveis. Não sei se você quer complementar, César. No, está todo clarísimo y sí, nos gustaría escuchar un poco la opinión de nuestros canales, qué les pareció esta charla, y de hecho podemos profundizar más en los conocimientos, pero ya nos tendríamos que poner de acuerdo. Todo está correcto. Creio que Mayra tem uma dúvida. Adelante, Mayra. Se você quer abrir o microfone, esteja à vontade. Gracias, Tiago. Acá la pregunta es si pueden usar varios escáneres con la misma licencia. Sí, buena pregunta. Sí, se puede usar más de un equipo con la misma licencia, mas la cuestión es, só pode usar um equipo por vez, obviamente, e este equipo que vai usar tem que ser do mesmo grupo do outro equipo. Me explico. Se tem um equipo da série I2000, que é um equipo do grupo A, e tem um equipo de Fujitsu F160, que também é do grupo A. Então, sim, a resposta é sim, você pode usar. Mas se tem, por exemplo, um equipo de produção da competência e querem meter uma licença de grupo A, não vai funcionar. Não sei se me quedou claro. Pueden usar todos los equipos que están con los grupos inferiores. Por ejemplo, si yo he comprado una licencia del grupo C, pueden funcionar todas las máquinas que están comprendidas en el grupo C, B y A. Excelente. Sim, estamos quase atingindo o tempo. Eu peço novamente perdão pelo retraso. Era algo que não estava sob meu controle, mas me comprometo a me quedar aqui mais 15 minutos. Se tem dúvidas, a hora é a hora, como falamos acá em Brasil, para perguntar. Tiago, temos a pergunta de Patrício. Ok, déjame ver se entendo. Me ajuda um pouco, César. Um favor, eu quero escanear um A4 ao doble lado, pero solo as 4 primeiras hojas, as 2 lados, as outras 15 páginas são um só ao lado. Como poderia realizar esse trabalho? E se guardar no PDF e não realizar tantos passos? Ser compreendido o que quer fazer, César, quer fazer as 4 primeiras hojas dos lados e as outras 15 páginas solo um lado, sim? É correto. Ok. Eu tenho um vídeo acá, não sei se vai se quedar bueno, mas um vídeo que explicaria isto, que é basicamente o que? Há uma maneira de fazer isto. Estás usando o scanner 2620, deixa-me pensar. ¿Se entiende que las otras 15 hojas, las siguientes, también tienen información en ambas caras? Não, só as 4 primeiras, eu penso, César. As 4 primeiras sim, tem informação, as demais não. Teria que fazer um cambio de job durante o processo de digitalização. No, neste caso, Patrício, teria... Es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Es muy sencillo. Solamente eliminando las hojas en blanco, las otras 15 hojas las va a eliminar, las va a escanear solamente a una cara. Exato. Claro, tem que fazer uma configuração de porcentagem exata para que não se quedem as outras hojas, mas sim, solamente eliminando as hojas blancas, eu vai fazer um duplo escaneio das 4 primeiras hojas e as outras hojas eu vai fazer a eliminação.
não teria problema. César, você pode rodar com isso. A Sí, claro que sí. a porcentagem de cabeça nós outros não podemos responder, Patrícia. Teríamos que mirar os documentos. Se você quer, envia-nos os documentos digitais com páginas em blancos mesmo, que eu preparo o job e regresso para você já pronto, já listo, com a porcentagem já funcionando. É algo que não tem como na regra. Geralmente eu empeço com 8, depois eu vou subir para 10, para 15, e eu vou mirando para ver como se queda, sim? Pedro, isso é uma pergunta de licença de uso interno. Pedro, a licença de uso interno, na verdade, sim, você pode falar com nós outros e com César, você envia tu hardware ID, que nós outros podemos liberar uma, mas para demo agora, se quer fazer um demo amanhã em tu cliente, basta que haga um download de sítio de codec, que a licença está lista para uso para 30 dias ou 25.000 horas. Pedro, pásanos el hardware ID y nosotros te ayudamos con eso. Ok. Sim, Pedro, nós podemos fazer uma sessão mais avançada, mas me gostaria de ouvir de você uma retroalimentação do que você gostaria de mirar em Capture Pro. Se gostaria de mirar a parte de API, a parte de fórmulas, a parte de regras, a parte de integração com outro sistema, tudo isso é possível, mas você direciona para mim o que você quer mirar, que eu posso com certeza ser umas sessões mais dedicadas e direcionadas com assuntos específicos. Déjame mirar a pergunta de Minor. Temos um projeto de integração. Sim, não sei se me ajuda com essa pergunta. Eu entendo que quer ser uma integração com DocuShare, onde quer ser a captura, indexação e já se quedar a parte de índice lista adentro de DocShare. Sim, há algumas maneiras de fazer isto. Eu não conheço muito de DocShare, não sei se tem a parte de web service ou a parte de monitoreio de hot folders. Eu conheço de parte de Dockware, que é muito similar, e creio que podemos fazer deste jeito. E tem um outro reto também, que é do desenvolvimento de um conector. Então, eu preciso saber, Minor, como o DocShare gostaria de receber as informações de nós outros. Então, o que ele gostaria? Gostaria de um XML, de um CSV, de que estrutura gostaria de receber as informações para que se quede listo dentro de DocShare. Mas sim, a resposta é sim, é possível fazer esta integração. Depois, me contate no Skype, em correio, que podemos mirar um pouco mais acerca desse projeto. Acerca da lista, creio que Felipe vai enviar assim que tivermos uma nova, não, Felipe? Sim, basicamente, se vocês são aí um minorista, que cotizar aí como mayorista. La última lista de precios de Kodak Alaris es de octubre de 2017. ¿Okay? Minor, eu acabo de consultar aqui, eu me recordei agora, DocuShare é de Xerox. Sim, nós outros já temos listo com Xerox, já temos o conector de DocShare listo com Xerox, só tenho que saber qual é a versão que você está usando de DocShare. Depois podemos falar mais com acerca desse projeto, mas sim, nós outros podemos atender com Capture Pro seguramente. O que mais? ¿Tienes mais perguntas? 50 pessoas, muito boas participações.